O relógio da parede marcava 3 da manhã. O tic-tac parecia mais alto do que o próprio vento lá fora. Eu já não dormia direito fazia meses, talvez anos. E naquela madrugada, o silêncio da casa era tão denso que eu podia ouvir o meu coração, cansado, batendo devagar, como se tivesse medo de acordar as lembranças. Foi quando o telefone tocou. Um som antigo, rouco, que quebrou o ar parado da cozinha. Por um instante, achei que o tempo tivesse voltado. Minhas mãos tremiam antes mesmo de tocar o aparelho. Alô? Minha voz saiu fraca, como se tivesse atravessado décadas. Do outro lado, o ruído da linha. E depois, uma respiração curta, feminina, jovem, familiar. Eu fiquei em silêncio, o tempo também. Até que uma voz quebrada disse meu nome como quem chama a própria culpa. Mãe? Naquele momento, tudo dentro de mim parou. O ar, o sangue, o tempo. E a casa, que antes parecia morta, ficou viva outra vez, como se lembrasse dela. Foram 32 anos sem ouvir aquela voz. E agora ela voltava, quando eu já não esperava mais nada. Antes de continuar, se essa história já tocou o seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias como essa. Desde que ela foi embora, o tempo passou diferente aqui dentro. Os dias não nasceram nem morreram, apenas se arrastaram, um depois do outro, como passos cansados num corredor vazio. Aprendi a falar sozinha, a rir sem som, a preparar café para uma só xícara. E ainda assim, deixava o outro lado da mesa arrumado, porque é difícil aceitar que ninguém vai sentar ali. Toda manhã eu abria a janela da sala e deixava o sol entrar. Era o meu jeito de não deixar a casa morrer. O cheiro do pó de café, o pano de prato dobrado, o rádio antigo com as suas vozes distantes, tudo isso era o que restava de mim, ou do que sobrou da mulher que eu fui quando ela ainda me chamava de mãe com ternura. O tempo às vezes engana. A gente acha que está curando, mas está só se acostumando com a dor. Nunca entendi direito o motivo da partida. Na última briga, lembro que choveu. Ela saiu com os olhos cheios de raiva e medo, dizendo que nunca mais voltaria. E eu, orgulhosa, deixei que fosse. Vai então, eu disse, mas não volte chorando. As palavras me queimam até hoje. Acho que foi ali que comecei a envelhecer de verdade. Durante anos, cada vez que o telefone tocava, meu coração corria até a porta, imaginando que era ela. Mas nunca era. E aos poucos a esperança foi ficando do tamanho de um grão de poeira. Pequena demais para se ver, mas grande o bastante para pesar no peito. Às vezes eu falava com ela em pensamento, na cozinha enquanto lavava a louça, ou à noite quando o vento fazia barulho no telhado. Pedia perdão em silêncio, do meu jeito torto. Se um dia você lembrar de mim, minha filha, lembra do cheiro do bolo de fubá, do quintal, das mãos que te cobriam quando o medo vinha. Mas os anos foram duros. Os amigos se foram, o corpo cansou e a memória começou a apagar rostos, menos o dela. O rosto dela eu nunca consegui esquecer. Naquela noite, quando o telefone tocou, eu já estava me preparando para dormir. O corpo pesado, a mente flutuando entre sonhos e lembranças. E, de repente, o passado inteiro veio me chamar pelo nome. Eu não consegui responder de imediato. Aquela voz, trêmula, cansada, mas viva, me atravessou como se tivesse vindo de outro tempo. 32 anos, cabendo num simples mãe. Um som que doeu e curou ao mesmo tempo. Fiquei imóvel,
o fone colado ao ouvido, ouvindo apenas o som da respiração dela. Do outro lado, o silêncio se misturava ao pranto contido. Sou eu. Eu não sabia se devia ligar, mas eu precisei. O mundo pareceu se inclinar. Senti o chão fugir dos pés, o sangue subir para o rosto. Aquela era a filha que eu vi partir com a mala nas mãos e o coração ferido, e agora voltava, não pela porta, mas pela linha fria de um telefone velho. Por que agora? Consegui perguntar. Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Porque o tempo tá acabando, mãe. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão surdo. Por um segundo, pensei que ela estivesse dizendo que eu estava morrendo. Mas não, era sobre ela. Ela contou devagar, com pausas, como quem pede permissão para continuar. O diagnóstico, o hospital, a solidão e a lembrança da mãe que ela deixou para trás, o arrependimento que a acompanhou por todos esses anos. Eu tentei viver, mãe. Tentei te esquecer, mas a cada aniversário eu sentia que faltava alguma coisa. Faltava o teu perdão. Eu fechei os olhos e vi tudo de novo. Aquela tarde chuvosa, o portão batendo, o eco do adeus, o orgulho que me impediu de correr atrás, o medo de parecer fraca, a teimosia que transformou o amor em silêncio. Você está doente? Sim, e não sei quanto tempo eu tenho. O som da voz dela se quebrou. Foi como ouvir o tempo se desfazer. Nenhuma mãe está preparada para isso. Nenhuma. Eu tentei dizer alguma coisa, mas a garganta fechou. Queria abraçá-la, mas só tinha o vazio entre nós. O telefone era o único fio de vida que nos ligava. Um cordão umbilical de ruídos e lágrimas. Ela me pediu para perdoar. Disse que não podia partir sem ouvir minha voz dizendo que ainda era minha filha. E eu demorei. Não por raiva, mas por medo. Medo de que se eu perdoasse, ela fosse embora de novo, dessa vez para sempre. Filha, disse enfim, o que passou, passou. A vida já me castigou bastante por tudo o que eu não disse. Se o que você precisa é do meu perdão, então, escuta com calma. Você nunca deixou de ser amada. Do outro lado, o choro dela se tornou mais leve, como um suspiro aliviado. E foi aí que eu entendi. Não era só ela que precisava do perdão. Era eu também. Falamos por longos minutos que pareceram uma vida inteira. Rimos, choramos, lembramos do cachorro que ela tinha quando pequena, do bolo queimado da primeira vez que tentou cozinhar sozinha, das cartas que nunca foram enviadas. A noite foi se apagando e o silêncio se transformou em ternura. Quando o sol começou a nascer, ela disse: "Obrigada por atender, mãe. Agora eu posso descansar?" "Descansar?" perguntei. Mas a linha já estava muda. O som do telefone caindo sobre a mesa ecusou, e o relógio, de repente, pareceu parar. Os dias seguintes pareceram um sonho que se recusa a acabar. Eu acordava e olhava para o telefone, esperando que tocasse de novo. Mas ele ficou mudo, como se tivesse dito tudo o que precisava. Fiquei imaginando se ela ainda estava viva, ou se aquela ligação tinha sido uma despedida que eu demorei para entender. 3 dias depois, alguém bateu à porta. Um toque leve, respeitoso, quase tímido. Abri devagar e diante de mim estava uma mulher de cabelos castanhos, olhos mareados e um sorriso que parecia pedir licença para existir. Por um instante achei que fosse um erro, uma visita errada, mas o jeito como ela me olhou era o mesmo olhar de quando criança. Ela estava ali, de verdade, viva.
Eu não soube o que fazer. Fiquei parada, com as mãos trêmulas. Ela sorriu, e aquele sorriso desfez todos os anos de distância. Nenhuma palavra foi dita, não precisou. Ela deu um passo à frente e eu dei outro. Nos encontramos no meio, entre o passado e o presente, e nos abraçamos com a força de quem sobreviveu ao tempo. Senti o cheiro do cabelo dela, o mesmo cheiro de quando era menina. O mundo parecia caber naquele instante. As lágrimas vieram, silenciosas, mornas. E enquanto ela chorava no meu ombro, eu percebi que por todos esses anos eu não tinha odiado a filha que foi embora. Eu só tinha odiado a mulher que ficou. Nos sentamos na cozinha. O café esfriava devagar enquanto o tempo reaprendia a andar. Ela falou sobre a doença, sobre o medo, sobre a saudade que doía até nos ossos. Eu escutei tudo, cada palavra, cada pausa. E quando ela disse, eu não merecia o seu amor, eu segurei suas mãos e respondi com calma. O amor de mãe não é um prêmio, filha. É um fio que não arrebenta, só se estica, até o dia em que o coração decide puxar de volta. Ela sorriu, e nesse sorriso havia um tipo de paz que eu nunca tinha visto. Conversamos até o entardecer. Falamos sobre o passado como quem costura um tecido rasgado, ponto por ponto. Rimos das bobagens, lamentamos as ausências, agradecemos o tempo, mesmo o tempo que nos afastou. Quando a noite caiu, ela disse que precisava voltar para o hospital. O tratamento era longo e os dias já vinham se encurtando. Eu a acompanhei até o portão. O vento frio da noite passou por nós como um suspiro antigo. Ela se virou, olhou para mim e disse: se eu não conseguir voltar, quero que saiba. Eu te perdoei por ter me deixado ir. Fiquei ali, parada, vendo o carro sumir na estrada. E pela primeira vez em tantos anos, o silêncio da casa não me pareceu vazio. Parecia cheio dela. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o céu pela janela. As estrelas estavam mais vivas do que nunca, e eu sussurrei pro escuro: antes que o tempo acabe, filha, obrigada por voltar. Depois daquela noite, a casa nunca mais foi a mesma. O silêncio ainda morava aqui, mas tinha mudado de tom. Já não doía. Era um silêncio de descanso, de quem finalmente entendeu que o amor não termina quando as pessoas partem, apenas muda de forma. Nos dias seguintes, passei a esperar as ligações dela. E elas vinham, quase sempre ao entardecer. Falávamos pouco, mas o suficiente. Ela contava sobre as enfermeiras, sobre o cheiro das flores do jardim do hospital, sobre como o tempo agora parecia correr rápido demais. Eu escutava, anotava tudo num caderno velho, como se ao escrever eu pudesse guardá-la por mais tempo. Uma tarde ela me disse: mãe, você lembra da casa da praia? Do dia em que a gente correu na chuva e o mar parecia nos engolir? Eu ri. Lembro. Foi o dia em que você disse que o mar parecia infinito. Ela respondeu: agora eu acho que o tempo é como o mar, mãe. A gente nunca sabe onde começa ou termina. Só aprende a ir com as ondas. Houve um silêncio bonito entre nós. Aquele tipo de pausa que não precisa ser preenchida. Senti vontade de dizer que a amava, mas preferi guardar. Guardei porque percebi que o amor às vezes é mais forte quando fica quieto. Alguns dias depois, o telefone voltou a tocar. Era o mesmo som de sempre, mas dessa vez, algo estava diferente. Do outro lado não era a voz dela. Era uma enfermeira.
Falou com cuidado, com doçura. Disse que ela havia partido pela manhã, tranquila, serena, com um pequeno sorriso no rosto, e que a última coisa que disse antes de dormir foi: diz para minha mãe que o tempo não acabou, ele só recomeçou em outro lugar. Não lembro muito bem o que respondi. Só lembro de ter ficado parada, com o telefone na mão, olhando para o nada. O sol entrava pela janela e naquela luz havia algo que eu não sabia explicar. Era como se ela ainda estivesse ali, sentada na mesa, me observando preparar o café. Nos dias seguintes, passei a falar sozinha de novo, mas agora era diferente. Falava com ela, como quem conversa com o vento. Contava sobre as plantas, sobre a vizinha nova, sobre o céu que andava bonito demais para uma mulher sozinha. E um dia, sem planejar, fui até a gaveta onde guardava as cartas antigas. Peguei uma folha em branco e escrevi: Filha, antes que o tempo acabe para mim também, quero te dizer obrigada por me ensinar que o perdão não é o fim da dor, é o começo da paz. E que às vezes o amor volta do jeito mais silencioso, por um telefonema, um abraço, uma lembrança. O tempo pode ter levado teu corpo, mas tua voz ainda mora aqui, entre o som do relógio e o cheiro do café. Agora posso descansar. Dobrei a carta e deixei sobre a mesa. O relógio marcava 3 da manhã, e como na primeira noite, o vento entrou pela janela e moveu a cortina, como se ela tivesse vindo se despedir de novo, só que dessa vez, em paz. O tempo nunca parou. Era eu que tinha parado dentro dele. Hoje, quando olho ao redor, percebo que a casa envelheceu comigo, mas de um jeito bonito, como aquelas fotografias antigas que o tempo amarela, mas não apaga. O cheiro de café ainda preenche as manhãs, e às vezes, sem perceber, eu coloco 2 xícaras na mesa. A segunda, deixo ali, não por costume, mas por gratidão. O perdão, aprendi tarde, não é esquecer. É aceitar que o que aconteceu também nos formou, que a dor, quando olhada com ternura, se transforma em lembrança, e lembrança também é forma de amor. Passei metade da vida esperando o telefone tocar. A outra metade, aprendi a ouvir o que o silêncio queria me dizer. Hoje, quando o vento passa pela janela às 3 da manhã, eu sorrio, porque sei que é ela, vindo me lembrar que o tempo não acaba, só muda de lugar, e que às vezes a eternidade cabe em uma ligação de madrugada. Nem toda distância é castigo, às vezes é só o tempo nos preparando para perdoar com o coração limpo. E quando o perdão chega, ele não traz o passado de volta. Ele nos devolve o presente. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Dor Silenciosa. Aqui, cada lembrança é um abraço, e cada história é uma forma de cura. Continue com a gente, porque a próxima história começa onde essa termina.